Estamos começando mais um programa Graça para Prosperar nessa manhã, nesse dia de segunda-feira, abençoadíssimo aqui. E o tema de hoje é sabedoria para a vida financeira. E tem uma pergunta para você que pode participar aqui pelo nosso WhatsApp 999972005, que é: você já recebeu alguma inspiração de Deus na sua vida financeira? Já teve um insight, uma ideia que você disse, nossa, foi Deus que me deu? Então conta pra gente, compartilha pelo WhatsApp que eu acabei de falar com você, tá? Você pode conferir esse conteúdo aqui no programa da Videira, Videira TV, também pelo Instagram do pastor André Francisco, que ele mesmo vai falar pra gente aqui. Olá, pastor, tudo bem? Olá, Raquel, olá a todos os ouvintes da Vinha FM. Nós estamos juntos aqui nessa segunda-feira abençoada, especial, que o Senhor preparou para nós. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará na sua vida, amém? Bom, além disso, hoje nós vamos falar sobre sabedoria na vida financeira. E você pode acompanhar o programa também aqui na Rádio Vinha FM, ao vivo conosco. E estamos também ao vivo no Instagram, no PR André Francisco. Se você ainda não conferiu o nosso conteúdo lá no Instagram, siga lá no Instagram, PR André Francisco, tanto no Instagram quanto também no YouTube, e você será muito abençoado. Sabedoria na vida financeira. Você sabe, uma vez eu ouvi um homem de Deus dizendo que nós não temos problemas financeiros. Você não tem problemas financeiros, sabia? Você não tem problema no casamento. Coisa boa, sério? Não. Você não tem problemas no trabalho, por exemplo. O que nós temos é ausência de sabedoria na vida financeira e ausência de sabedoria no trabalho. Então, a questão é sempre ausência de sabedoria. O problema não é o problema em si. O problema, na verdade, é a ausência de sabedoria para você lidar com essa demanda. E eu tenho a alegria hoje de estar comigo aqui na Vinha FM, no Graça para Prosperar, um grande amigo, um pastor muito especial, que é pastor hoje da Videira do Garavelo, pastor Radamés Adão, e é com muita alegria que eu recebo ele hoje aqui no Graça para Prosperar para falar conosco sobre sabedoria de Deus na vida financeira. Pastor Radamés, seja bem-vindo, um grande abraço. Bom dia a todos, bom dia você ouvinte da Vinha FM. Bom dia, pastor André, é uma honra, um privilégio poder compartilhar de um assunto tão poderoso, tão cheio de vida, de unção. Eu creio que esse assunto, ele na verdade numa segunda-feira, ele é pertinente, porque nós precisamos de graça em tudo que nós fizermos e principalmente na nossa vida financeira. Aleluia, sabedoria para começar a semana debaixo da bênção e do favor do Senhor. Você sabe que todas as vezes que você tenta resolver, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre essa questão de você fazer as coisas na força do seu braço. Fazer as coisas na carne é você fazer as coisas na ausência de sabedoria. Sim. E quando você depende do Espírito Santo em todas as áreas da sua vida, quando você crê que o Senhor é soberano sobre a sua vida e que Ele tem coisas boas para você, então você vai buscar a inspiração dos céus, você vai buscar o respaldo de Deus na sua vida financeira. Pastor Radamés, você já passou por circunstâncias aonde você percebeu que você agiu de maneira equivocada porque você agiu sem depender da sabedoria do céu, sem depender da inspiração divina? Conta pra nós aí. Sim, eu acho que a vida ela é uma escola, principalmente para nós cristãos, nós que temos uma caminhada com o Senhor Jesus e a dependência do Espírito Santo. E é tão interessante você fazer essa pergunta, porque na verdade todos os dias nós somos, por causa da carne, nós somos puxados, atraídos a tomarmos a decisão no braço, a fazer as coisas sem pensar, e isso acaba provocando reações do outro lado que não traz o resultado que a gente queria. E ao contrário, que aí é o processo que nós falamos que é matar a carne e andar no Espírito, traz resultados que são os frutos do Espírito. E eu posso testemunhar, porque muitas vezes na minha vida,
mesmo o meu relacionamento com a minha esposa, ou para tomar uma decisão de financeira mesmo, comprar um carro. Eu já tive ocasião que eu fui comprar um carro, um exemplo aqui na prática, e tomada ali por impulso a carne, olhei para beleza sem orar, né? E aquela coisa, né? Não, que isso, chegou a vez aqui, olha que bênção, uma oportunidade. E essa oportunidade, aparente oportunidade. A aparente oportunidade. Eu lembro que eu comprei esse automóvel e fui muito precipitado na minha decisão. E quando eu levei até a oficina, coisa que eu sempre faço antes, eu fui surpreendido com a notícia de que o carro tinha muitos defeitos e aquilo que aparentemente era para ser uma bênção, acabou me dando muito trabalho para resolver. Então isso é um exemplo daquilo que nós precisamos fazer todos os dias. Quando nós falamos de graça para prosperar, nós precisamos aprender a depender do Espírito Santo, a orar antes, a não sermos precipitados. E isso vai trazer respaldo, vai trazer segurança para nós. Uhum. Interessante que você falando sobre essa questão de você orar quando você tem uma demanda, uma necessidade, isso nos remete também a uma outra necessidade, que é a partir do momento em que você ora, você é desafiado a entrar no descanso também. Então, quando você... o descanso, ele é o caminho para a sabedoria fluir. Entendeu? Uma pessoa agitada, ansiosa, agoniada, eu quero comprar esse carro, tem que comprar esse carro. Ainda o vendedor que tá do outro lado ainda usa as táticas, tem mais dois querendo olhar, você tem que decidir. Sim, agora, não é verdade? Vendedor é assim. E aí você já se sente pressionado e fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Então, nunca, eu costumo dizer uma coisa, e isso traz um certo descanso para mim. Eu acredito que eu aprendi isso com o pastor Luiz. Ele fala assim, o que Deus tem para você, Ele não vai dar para ninguém. Amém. Só se você rejeitar. Entendeu? Agora, o fato de você ir orar e perguntar para Deus se é da vontade de Deus, por mais, como o pastor Radamés disse, que aquilo seja um negócio assim, meu Deus, não tem como não ser de Deus, parece que é muito bom para não ser de Deus. Ore, peça o Espírito Santo um tempo para orar, para buscar de Deus, para você conversar com o Senhor, para você perguntar para o Senhor se é da vontade dele, que você tome essa direção. Sabe que você está compartilhando e eu lembrei aqui, na verdade, assim, algumas histórias, e uma das que mais me chamou a atenção, no início da igreja, eu ouvia muito do pastor Naor falando que ele orava para tudo, e ele orava até pela vaga de estacionamento. Uhum. E eu achava aquilo assim, falava, gente, assim, incomodar o Senhor até com isso. E aí, pastor, eu comecei a perceber que, na verdade, isso era graça, isso era favor de Deus. E alguém pode falar, mas se você vai orar por uma vaga de estacionamento, isso é graça para prosperar, sabe por quê? Porque quando você ora e Deus já prepara a sua vaga no estacionamento, você está remindo o seu tempo. E quando você está remindo o seu tempo, você tem mais tempo para produzir mais, para ser mais atuante, e você pode fazer muito mais coisas. E sabe que eu comecei a orar. Quem nunca ficou procurando a vaga 15 minutos, 10 minutos procurando vaga? E aí eu comecei a ter uma atitude diferente. Quem anda comigo me conhece. Eu sou muito elétrico, eu gosto de aproveitar o meu dia. Eu acho que o dia foi feito, o Senhor fez para nós aproveitarmos o dia. E eu lembro que nas nossas conferências, muitas vezes, muita coisa assim que parecia que a gente não iria conseguir resolver. E ao invés de eu ir para frente de trabalho ali, discutir, ver o melhor caminho, eu parava, saía de perto de todo mundo e eu ia orar. E era tão interessante porque eu sempre percebi isso na minha vida. O Senhor sempre vinha com uma luz. Parece que vinha uma luz no fim do túnel. Parece que vinha uma sabedoria que eu falava, meu Deus do céu. Nós vamos fazer... É aquela inspiração assim, que não veio de nenhuma interferência natural. Não. É o céu que desceu sobre você e você... Justamente. Poxa, eu vou resolver isso. E eu falo porque, como eu tenho experiências, eu tenho andado em cima dessas experiências, dessas situações, que muitas vezes você fala, eu não sei como que eu vou resolver, mas o Senhor vai resolver. Uhum. E é gratificante você poder saber que o Espírito Santo está em você. E quando você clama a Ele, Ele te responde. Amém. Ele te ajuda, Ele te coloca na linha e fala, pode ir por aqui, porque aqui vai dar certo. Amém, aleluia, é por aí mesmo. Eu creio muito nessa dependência
Porque a Bíblia fala, né? O Senhor, ele diz lá em Efésios, capítulo 1, versículo 17 ao 19, uma oração. Sim. Que na verdade é uma oração que Paulo faz. E Paulo, ele fala, é uma oração que na verdade parece até um poema. Porque é bonito, é poético, né? É profético. Uhum. E aí, a Bíblia diz assim em Efésios... Você tá inspirado, hein, capítulo 1, versículo 17, ele diz assim: não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós às minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória... Você sabe que o Pai da Glória aqui, a Bíblia está falando que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória... Se ele está falando que ele é o Pai da Glória, quem é a Glória? A igreja é a Glória. Nós somos a glória de Deus. Sim. Ou seja, nós somos os filhos. Então ele é o Pai e nós somos os filhos. Então ele é o Pai da Glória. De maneira que o Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Olha que coisa tremenda. O Senhor, ele está fazendo aqui, na verdade, Paulo, ele está orando para que a gente possa ter espírito de sabedoria e revelação. Por quê? Porque quando você tem revelação, quando você olha para a ordem do Novo Testamento, a ordem do Novo Testamento passa tudo começa na revelação. Você nasce de novo porque você teve revelação da cruz, da obra consumada. Então, o novo nascimento, ele opera dentro de você. Você fala, meu Deus, eu creio na obra consumada. Aí ele diz também, pastor Radamés: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. O que eu acho tremendo disso daqui é porque o Senhor, ele fala o seguinte: olha, eu estou iluminando seu coração, os olhos do vosso coração. E ele não está falando aqui dos olhos naturais, está falando aqui do coração da fé. Justamente, porque o seu coração, ele tem uma maneira de trabalhar. Qual que é a maneira que o seu coração trabalha? O seu coração, ele trabalha com imaginação. Entende? Quando o seu coração, ele trabalha com imaginação, é necessário você entender que é algo muito sério quando você permite imagens negativas tomarem conta da sua vida. Por quê? Imagens negativas que tomam conta da sua vida, você está contribuindo para que o seu coração, a fonte da sua vida, segundo a Bíblia, se torne contaminada. Agora, se a fonte da sua vida, pastor Radamés, se torna contaminada, o que espera de uma pessoa com a fonte contaminada? Porque o seu coração é o caminho pelo qual a fé vai fluir. Vamos para a prática? Vamos para a prática? Vai lá. Você está falando aí, meus olhos assim abriram aqui. Você já pegou uma pessoa que ela é altamente motivada, ela começa o dia, segunda-feira, hoje é segunda-feira. Ela está energizada. E aí, ela foi para a reunião da igreja, ela ouviu a palavra, ela foi nutrida, alimentada, ela descansou e ela amanheceu, já tomou o seu café. Talvez esse seja você que está nos ouvindo nessa hora. E aí você fala, hoje é o dia que o Senhor fez, Deus vai fazer, eu vou ser abençoado. Você fala, Deus vai abrir portas, eu vou vender, eu vou visitar, eu vou fazer. E você começa a declarar. Mas observe, você já fez a imagem em você. Ele já está lá, já tomou o seu coração. O seu coração está tomado de inspiração. Eu te pergunto, essa pessoa, ela vai ser bem-sucedida? Ela vai. Ela vai porque ela vai com uma motivação diferente. Eu fico observando um vendedor. E quando ele está ali na loja, ele vai te atender. É diferente. É diferente quando você pega um vendedor e ele está com um sorriso no rosto. É diferente. Tem algo... Ele tá com a expectativa de que o negócio vai ser fechado. Tem algo bom. E é tão bom. Eu falo para você, como cliente, é tão bom quando você chega e um vendedor fala, bom dia, o que eu posso te servir? Mas é diferente. O contrário também é verdadeiro. O cara começa segunda-feira e ele vai sair de casa, não tem um pó do café. Porque ele está passando por uma circunstância tão difícil, às vezes, fora
daquele ambiente, que ele fica pensando assim, como que eu vou ter motivação para trabalhar se o meu casamento está desestruturado, se a minha vida financeira está difícil, se eu não estou conseguindo ter o suprimento, estou endividado, essas coisas abate. Mas aí mas aí é onde entra essa questão que você está falando. A gente precisa de construir a imagem do que nós queremos ver. É por isso que Paulo ele fala justamente isso. Porque ele está dizendo, iluminados os olhos do vosso coração, para você ter o quê? Espírito de sabedoria, espírito de revelação. Porque quando você começa a mudança de dentro para fora, que é o que nós ensinamos aqui, você muda o ambiente, você muda a atitude. E aí você fala, pastor, o que vai acontecer? O que vai acontecer é justamente isso. Você vai ter uma postura diferente. Então, aquele que começa a segunda-feira energizado, como você falou, cheio do espírito, cheio de expectativa, olha, eu quero dizer, você vai prosperar sim. Aleluia. Mas é diferente quando você começa a segunda-feira e aquilo que você tem na sua mente, aquilo que você o quadro que você pintou da sua semana nós estamos numa pandemia. Tá difícil. Vai ser difícil. As portas estão fechando, as empresas estão fechando, o mercado está difícil. Olha, você é o que você se enxerga. Tudo começa por aí. Aleluia. Gente, a sua semana vai ser diferente, você percebeu? Em nome de Jesus. Então fica firme conosco aqui, nós estamos no Graça para Prosperar, nós estamos ao vivo também no Instagram, @PR André Francisco, daqui a pouquinho o pastor Radamés vai falar o seu Instagram também. E a minha pergunta para você é, você já recebeu inspiração do céu na sua área financeira, no seu trabalho? Responde para nós aqui no 99997-2005, 99997-2005, ou então aqui no Instagram, @PR André Francisco. Não saia daí, é o tempo do intervalo. Convide mais pessoas para participar conosco aqui do Graça para Prosperar. Estamos de volta com o programa Graça para Prosperar. Pastor André Francisco trouxe um convidado especial, né, que é o pastor Radamés Adão. E o tema de hoje é sabedoria para a vida financeira. E tem uma pergunta que você ainda pode participar aqui com a gente, que é: você já recebeu alguma inspiração de Deus na sua vida financeira? Conta aqui pra gente pelo nosso WhatsApp 99997-2005. Pastor, a gente já tem algumas participações aqui. Quem tá com a gente é a Ana Clara, a Soninha, o Hamilton Vidal, o João Araújo, meu amigo, esposo da minha grande amiga Késia. Tem também a Patrícia Helena, lá do setor Garavelo, tá dizendo que rádio abençoada, viu? Amém. E tem um amigo aqui do pastor Radamés Adão, é o Luiz Gustavo Duarte, tá mandando um abraço pro senhor, pastor. Ele disse que o senhor tem um apelidinho assim bem pitoresco, é Hitler. É do senhor ou é o dele? Hitler, que ele colocou aqui. Deve ser o do... Que isso, não tem nada a ver com o senhor, né? Não sei. É o Luiz Gustavo Duarte. E a Mônica, pastor André Francisco, está perguntando aqui o que o senhor acha. Ela não falou propriamente da inspiração, mas ela quer uma direção do senhor. O que o senhor acha de ter uma sociedade, de ter um sócio? O que eu acho? O que o senhor acha? Uai, eu acho normal, né? A sociedade, ela é comum. É importante a gente entender que sociedade não é casamento, entendeu? Então algumas pessoas falam assim, não vou fazer sociedade com ímpio, não vou fazer sociedade com incrédulo. Não, calma, sociedade não é casamento. Então você precisa só de orar para perceber se essa sociedade ela vai realmente alavancar o seu projeto, ela vai, se essa pessoa com quem você está fazendo a sociedade é uma pessoa de boa relação com você, principalmente. Então não faça nada, como o pastor Radamés mencionou aqui, pelo impulso da emoção, ou talvez pela proposta de investimento que esse possível sócio está querendo fazer no seu empreendimento. Não, ore antes, sinta no seu coração a paz. Convive um pouco mais com essa pessoa, para que na verdade você não transforme essa sociedade por meio da precipitação em um verdadeiro embaraço, né? Então, antes de tudo, tenha essa sensibilidade para orar. O Aguinaldo Silva, pastor, está dizendo aqui que muitas vezes o diabo realiza os nossos sonhos e aí cobra uma fatura muito alta. A gente precisa de ser cuidadoso, porque o diabo, ele não dá nada para ninguém, ele só tira.
entendeu? Então algumas pessoas falam assim, não, o diabo que me deu isso daqui, depois que o diabo me deu isso daqui, eu desviei, eu fui... Não, tem gente que faz pacto com o diabo, é verdade. Mas se você um dia orou e pediu para Deus e aconteceu, não fique pensando que foi outra pessoa que te deu, não foi Deus. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem te supre, é o Senhor quem responde às suas orações. Agora, cuidado para você não transformar aquilo que Deus entrega para você em, na verdade, um impedimento para você continuar sendo uma pessoa mais abençoada, mais próspera, mais cheia do Espírito, mais cheia de vida, né? Eu quero também mandar um abraço aqui para as pessoas que estão conectadas conosco pelo PR André Francisco no Instagram, e a Edínia tá dizendo aqui, olha, ela precisa de graça para prosperar porque ela é autônoma e ela trabalha com vendas de cosmético. Para essas pessoas eu sempre digo assim, ó, pastor Radamés, você já construiu uma imagem na sua mente das pessoas assim fazendo fila para comprar os seus produtos? Uau. Né? Nossa, hoje vai ser um negócio difícil, eu não vou conseguir atender todo mundo. Eu vou ter que pedir, não é verdade? Você começa a semana como? Como foi a semana passada? Na semana passada eu não vendi nada, foi tão difícil. Ou você já começa a semana cheia de expectativa de coisas boas, pede o Espírito Santo uma direção específica para o seu negócio. Uma estratégia. Sei lá, você sabe, uma vez eu contar um breve testemunho aqui. Eu era líder de célula e eu tinha uma vocação para ser pastor, que era, desde cedo, desde quando eu tinha 17 anos, eu recebi um chamado divino, e eu era líder de célula e eu queria ser discipulador. E aí, multipliquei as células, não fui levantado. Aí depois, com muito custo, né, eu fui levantado a discipulador. Mas depois que eu fui levantado a discipulador, eu queria ser pastor. E eu perguntei para Deus, Senhor, eu quero uma direção do Senhor, para que eu possa multiplicar as minhas células, que eu possa levar as células a crescer, a avançar. E eu lembro que o Senhor pegou e falou para mim assim, ó, eu vou separar 12 pessoas dentro do seu discipulado. Sim. 12. Eu tinha, naquela ocasião, 8 células. Eu vou separar 12 pessoas dentro do seu discipulado. E você vai investir 6 meses nessas pessoas, reunindo com elas, né? Você vai, junto com elas, fazer cursão, CTL, todos os nossos cursos da igreja aqui que abençoa. E depois, no final do ano, você vai ver o que eu vou fazer através dessas pessoas. Mas foi um negócio tão de Deus, porque essas 12 pessoas que eu investi, todas elas, no final do ano, estavam liderando célula. Aleluia. Liderando célula. Aleluia. Eu terminei o ano, aquele ano que eu comecei com um discipulado de 8 células, eu terminei o ano com 26. Com 26. Por quê? Porque Deus, ele surpreendeu. Aí você pergunta, o que foi isso? Porque você é um grande líder? Não, Deus, ele só me deu uma estratégia específica para aquele momento. E aquela estratégia específica para aquele momento ampliou o meu alcance ministerial. Da mesma maneira, você pode pedir uma estratégia específica para a sua vida em determinada área. Seja no casamento, seja na vida financeira, seja em qual área for que você esteja precisando de um respaldo dos céus, o Senhor, ele vai te suprir. O Douglas Lima, seu discípulo, Douglas, menina abençoada, tá te mandando um abraço aqui. Amém. Também. Grande abraço, Douglas. Muita gente conosco aqui. Olha só, uma irmã dizendo aqui, a Fabiola, ela falando assim, olha, eu construí a imagem da minha meta batida e superada. Olha só. Sua imagem é uma imagem dos céus e Deus vai te... Você é. Aleluia. A Concretize aqui, que é uma empresa, mas está falando aqui conosco, ela está dizendo aqui, olha, chama a existência do que hoje é visão para materialização e o Senhor vai te surpreender. Aleluia, muita gente participando. Pastor Radamés, me conta aí, você tem esse costume, porque você é uma pessoa bem motivada, pra cima, energizada, você começa a sua semana como? Já criando as imagens certas? Ou você vai... Como é que funciona esse dia a dia seu aí? Sabe que eu aprendi alguns anos atrás, no domingo depois do culto, a escrever minha agenda. Sabe que eu oro pela minha agenda e eu começo a projetar o que eu vou fazer durante a semana. Os meus alvos, os meus projetos para a semana, eu começo a declarar em cima daquilo. E isso tem sido uma ferramenta muito útil para o meu dia a dia. Então eu sei que eu vou ter alguns dias puxados, por exemplo, segunda eu tenho reunião, terça eu tenho reunião, quarta eu tenho reunião, e eu sei que nesses dias a minha agenda é puxada. Mas nada me impede de poder produzir mais. Então eu acredito que quando você forma essa agenda e você tem um controle da sua vida e você projeta a sua vida para durante a semana, você vai ter bons resultados.
lembre, pode ter momentos que as coisas elas fujam um pouco ao seu controle, pode, mas sabe, Deus ele está sempre no controle. Ele está sempre no controle das nossas vidas. Eu gosto de dar um exemplo, André, alguém que eu admiro muito na Bíblia. Eu sempre faço menção de José, porque eu acho que José foi alguém que passou por muitas adversidades, muitas lutas, muitas pressões, mas José, ele sempre teve o favor do Senhor. Ele sempre teve a bênção do Senhor. Ele estava na casa de Potifar, Deus o abençoou. Ele estava na prisão, Deus o abençoou. Ele estava lá diante do rei, no momento mais peculiar da vida dele. Deus deu o que para ele? Sabedoria. Eu sempre olho para ter essa sabedoria como a de José. Porque se Deus te der essa sabedoria, você vai ser capaz de resolver problemas em situações que outros não vão conseguir resolver. Mas você é a pessoa certa. E uma das coisas que você está perguntando, e eu acredito, e eu oro por isso também. Sabe, eu quero ter solução. Eu quero ser parte da solução. Não quero ser parte do problema. Amém. Eu oro para ser parte da solução. Então, que o Senhor me dê sabedoria para resolver os problemas todos os dias na minha vida e na vida daqueles que estão perto de mim. Amém, glória a Deus. Pastor Radamés, eu queria que você deixasse o seu Instagram. Nós vamos orar nesse momento, mas antes de orar, Pastor Radamés vai deixar o seu Instagram aqui para o pessoal do Graça para Prosperar seguir. Pastor Radamés é pastor da Videira do Garavelo, pastor abençoadíssimo, homem de Deus, cheio do Espírito, que Deus tem dado uma palavra, um povo. Hoje ele pastoreia, eu acredito que o segundo maior prédio da Videira de Goiânia, da Grande Goiânia, né? E tem sido uma grande bênção entre nós. Pastor Radamés, seu Instagram, manda um recado aí pra galera do Graça para Prosperar. Aleluia. Antes, deixa eu só desfazer o mal entendido do Hitler aqui, ó. O Luiz Gustavo, o nome dele era Hitler. Eu ia falar isso. E aí ele entrou na justiça para modificar. E ele disse Gustavo Hitler. Exatamente. E aí ele disse que congregava com o senhor lá na Igreja de Cristo do Jardim Planalto. Nossa, agora nós somos longe mesmo. Esse lá atravessou 1997, 98. Ele não te esqueceu, pastor. Aleluia, glória a Deus. Meu Instagram é @radamés.adão, radamés.adão. Você pode nos acompanhar ali. Nós estamos começando é algo novo para nós, mas quero deixar para você que está nos ouvindo nessa hora, que o Espírito do Senhor te dê graça todos os dias, sabe? Eu oro por isso. Senhor, nos encha de graça, nos encha de expectativa, de fé. Meu coração é, como o pastor André que falou, eu tenho muita alegria. Tudo que eu vou fazer eu tenho alegria. Alegria de estar com a minha família, alegria de trabalhar, alegria de servir. Que o seu coração possa ser incendiado nessa manhã. E sabe, você pode pedir sim, você pode orar, porque a palavra do Senhor, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, a palavra do Senhor diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Aleluia. Quer dizer para você que o Senhor é o seu ajudador. Quando você estiver passando por uma situação em que você não consegue resolver, chame por Ele. Clame ao Espírito Santo. Quando você estiver passando por um momento em que você não sabe a direção que você deve tomar, chame por Ele, porque Ele é o seu auxílio bem presente, no nome de Jesus. Aleluia. Pastor Radamés, radamés.adão, esse é o Instagram desse homem de Deus. Sigam e você vai ser muito abençoado. Um abraço a todos que estão conosco aqui pelo Instagram. Também no @PR André Francisco. Um abraço pra galera da mídia aqui da Videira que tá conectado Aleluia. Conosco. Gente, nós vamos nesse momento orar. Pastor Radamés vai nos dar a graça Aleluia. De orar nesse momento, abençoando todos os ouvintes da Vinha FM. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Senhor, nós temos passado por muitas lutas, os nossos olhos naturais têm enxergado muita coisa ruim, mas nós queremos nessa manhã declarar a Deus que nós andaremos, ó Deus, segundo a tua luz, segundo aquilo que daquilo que os nossos olhos da fé podem imaginar. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu quero abençoar nessa manhã cada um dos nossos ouvintes, cada empresário, profissional liberal, cada funcionário, cada aluno de faculdade, cada pai de família, cada mãe. Eu quero profetizar nessa manhã a bênção do Senhor. Eu quero abençoar a vida financeira de cada um e declarar que cada um terá graça para prosperar.
Eu declaro que o Senhor, ó Deus, é com cada um dos meus irmãos. Nós só estamos começando a semana e eu quero profetizar, declarar uma semana abençoada. Tudo que os meus irmãos fizerem, eles serão bem-sucedidos. Eu declaro que o Senhor vai trazer essa sabedoria, assim como o Senhor deu sabedoria para José, assim como Paulo orou para que os efésios tivessem os olhos abertos. Eu declaro nessa manhã que os meus irmãos terão olhos abertos. Dá sabedoria para eles iniciar o seu negócio. Dá sabedoria para eles desenvolver algo maior. Dá, ó Deus, uma visão maior daquilo que o Senhor tem para cada um dos meus irmãos. Por isso eu oro nesta manhã. Espírito Santo de Deus, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, manifesta a tua unção na vida de cada um. Eu profetizo que esse é o dia que o Senhor fez para alargar as fronteiras de cada um. O Senhor vai abençoá-los. Por isso eu oro nesta hora e eu abençoo a vida financeira de cada um dos nossos irmãos. Eu profetizo que o Senhor tem uma porta para cada um nesse dia. Eu profetizo que o Senhor irá fazer coisas tremendas, coisas grandes na vida de cada um. Por isso eu oro nesta manhã, eu os abençoo, eu profetizo a bênção do Senhor, eu profetizo o favor do Senhor sendo liberado na vida de cada ouvinte. Por isso nós oramos nesta hora. Amém. E te agradecemos em o nome de Jesus. Amém.